Boa noite, galera. Tudo beleza? Hoje a gente tem algumas surpresas no vídeo e, na verdade, eu quero abordar alguns peraí. É, não, na verdade, eu ia falar dos inscritos, depois... Não, então, inscrito, depois o tema, é isso? Não? Não? Não. Vamos pro vídeo, vamos. Sejam bem-vindos, galera, ao nosso canal Não Vacile. E hoje eu quero agradecer vocês que se inscreveram no canal e vocês ainda que não se inscreveram, se inscreve, é bem aqui, ó. Clica no inscreva-se, pronto. E não esquecendo, depois de você se inscrever, ativa o sininho e dê o seu like, ok? Você deve estar se perguntando assim, Lúcio, você deve estar doido, errando tudo no começo, mas na verdade, esse é um próprio propósito, na verdade, para chamar a sua atenção sobre o tema de hoje. E, na verdade, o tema de hoje é: tome uma direção. Eu quero colocar diante desse tema e abordar uma reflexão, e que essa reflexão venha falar em seu coração e ministre a sua vida a tomar um rumo e uma direção diante do que você está passando. Amém? Então, tudo começa quando um homem, na verdade, existia um homem que ele gostava muito de viajar e passear, conhecer outras cidades. E o mais bacana, na verdade, quem não gosta de passear, né? Quem não gosta de viajar. Só que nesse dia, ele combinou, ele mapeou e ele escolheu uma das cidadezinhas do interior, que na verdade ele não sabia a localidade. E isso que despertou o desafio. Por quê? Porque ele teria que mapear e deixar tudo registrado para poder chegar nesse lugar. Então, na verdade, isso significaria que ele ia usar um tipo de ferramenta que todo motorista usa. Qual seria? Um GPS. Beleza. O dia exato dele pegar a estrada chega. Então isso quer dizer que ele preparou todas as coisas. O carro, preparou as malas, o coração e pegou a estrada. Mas antes dele pegar a estrada, você preste atenção que ele teve que colocar a localização no GPS. Por quê? Porque ele não sabia chegar ao lugar. Então, ele usou o GPS como mecanismo de chegada. Então, preparando tudo, preparou o GPS, tomou rumo à estrada, tomou rumo a um caminho e foi. Só que, porém, quando ele toma esse caminho, olha só, ele percebe que no meio do caminho estava a proporcionar uma tempestade, ocasionar um temporal. Só que ele não liga. Ele não se importa com o temporal que caía adiante esse caminho. E ele vai rumo adiante, em direção ao caminho aonde ele desejava. E nisso, porém, que toda tempestade que cai, para quem está dirigindo, ofusca, a sua visão fica embaçada, fica diferente, você não consegue. O perigo constante em sua volta aumenta. Você tem que diminuir, você tem que ir devagar. Mas naquele momento, ele não se importava, ele queria chegar. Mas o óbvio aconteceu. O que estava levando ele em direção ao caminho certo era o GPS. Só que, porém, o que acontece? O GPS perde o sinal. Quer dizer, para de funcionar. Só que, mesmo assim, ele toma rumo a esse caminho. Vai com suas próprias habilidades, mas na verdade, quanto mais ele tentava, mais a tempestade o ofuscava, impedia dele poder prosseguir e ainda foi nesse momento que ele se sentiu perdido. Ele estava perdido. E aí o seu coração acelera. A sua ansiedade. Ele fica decepcionado. Mas naquele momento, o que ele faz? Ele para num canto. Ele para um pouquinho e começa a dizer assim, não, eu preciso chegar nessa localidade. Foi nesse momento que a tempestade passa. E aí ele fala assim, não, vou fazer o seguinte. Ele olha que nas estradas existem algumas placas de localizações. Sabemos muito bem. Então o que ele faz? Ele começa devagar,
observando as placas atentamente até ele chegar ao seu destino. Olha que bacana. E o que isso quer dizer, Lúcio? O que isso vai refletir na minha vida? O que eu vou aprender com essa reflexão? Pois bem, já parou para imaginar? Quem sabe estou falando de você. Esse homem não se identifica, não parece com a nossa vida? Quer dizer, aonde tomamos uma direção em buscar a Deus. Porém, esse caminho que proporcionamos, que tomamos em busca a Deus, as tempestades têm vindo. Quer dizer, que a circunstância tem vindo, nos sufocado, os problemas, as dificuldades. Olhamos em volta e só isso. Estamos no meio de um caminho, que é onde as circunstâncias têm nos cercado e nos aprisionado dessa forma. Mas o pior disso tudo, sabe o que é? É que nesse momento, e quando estamos em meio à tempestade, o sinal, quer dizer, para de funcionar o GPS. Não, calma, não. Eu estou dizendo que é nesse caminho que a gente está proporcionado, é que a voz de Deus some. Quer dizer, esquecemos de ouvir a voz de Deus. Esses caminhos que tomamos, esquecemos de ouvir a Deus e tomamos os nossos próprios caminhos. Quem sabe você está se sentindo dessa mesma forma, aí, perdido pelas escolhas do seu caminho. Isso quer dizer que as nossas escolhas refletem, muitas das vezes, o nosso futuro. Por quê? Porque os caminhos que às vezes tomamos nessa vida têm nos afunilado, têm nos afundado e pensamos que tudo é bom. Mas observe que naquele momento, aquele homem entendeu que ele deveria parar e observar as placas de localização. Isso quer dizer, o que seriam essas placas de orientação, de localização para a nossa vida? Seria isso aqui, ó. Essas são a placa de localização. A palavra de Deus, aonde vai colocar você novamente na direção certa. Quer dizer, essas são as placas que vai colocar nós novamente para a direção, para o caminho certo, para um lugar, para uma morada preparada para mim e para você. Quem sabe você está assistindo dessa forma, longe, distante, os caminhos que você proporcionou nesse momento tem te afunilado. Noites de prazeres, bebedices, tem curtido, mas quando chega o dia de amanhã, o vazio consome o seu coração. E aí você entende que está afunilado, se afundando. Isso quer dizer o quê? Que você está perdido, fora da direção de Deus. Quem sabe você está assistindo dessa mesma forma, nos seus próprios caminhos que você tomou, mas na verdade tem se sentido perdido. Em João capítulo de número 12, e lá no versículo de número 46, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quer dizer, ele está dando uma direção. E quem está te dando a direção? Jesus Cristo. Ele é a nossa direção. E lá em João 10, capítulo 9, ele diz assim: eu sou a porta. Novamente ele está indicando, dizendo assim, ó, esse é a direção. Abre a porta. E em João 14, 6, se encerrando, veja só, ele diz assim: tome novamente a direção. Qual seria essa direção? E lá está escrito em João 14, 6, eu sou o caminho. Quer dizer, eu sou a direção, eu sou essa diretrizes que te levará para a verdade e uma vida abundante com Cristo. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo de número 15, encerrando, ele vai dizer acerca de um jovem que decidiu escolher seus próprios caminhos, suas próprias diretrizes, mas a tempestade veio e ele acordou um dia e falou: não, eu devo voltar novamente, então eu vou ver as placas de direção. Eu sei que eu vou chegar, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para casa lá e vou pedir perdão para ele. Novamente ele toma rumo. Olha que interessante. Quando ele toma rumo,
Ele vai de encontro ao pai, pensando que o pai não ia receber. Falou: "Ô filho, pai, pequei contra o céu, contra ti", e ali vai o diálogo. Ele estava perdido. Naquele momento, o que estava perdido foi achado. Ei, quem sabe você está vivendo dessa mesma forma, sem direção, abatido, triste. Quanto mais você quer as coisas acrescentar em seu coração, quer extasiar com a alegria desse mundo, mais você fica distante. Ei, tome uma direção nesse momento. Tome uma direção nesse momento, porque Ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". E eu encerro te dizendo que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E não se esqueça, não vacile.